Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25, do 25 ao 34. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela se sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, querido. Queria que você pedisse ao Senhor pela minha vida, orasse ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus, Pai, eis aqui a minha vida. De outro lado, Pai, a tua igreja. Os teus filhos, Pai, chegaram aqui com a necessidade de ouvir a tua voz. Muitos saíram das suas casas, Pai, com expectativa de que o Senhor fale com eles, e esse é o momento que o Senhor fala com a tua igreja. O Senhor já pôde falar através dos louvores, através da ministração, através do meio do culto, Pai, mas agora é o momento real que o Senhor fala com a tua igreja. Pai, eis aqui a minha vida. Tu sabes que eu sou dependente da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor pelo miserável, Pai. Tu sabes que de mim não pode sair nada bom, mas quando eu falo de ti, quando eu falo do teu reino, quando eu falo da tua palavra, Senhor, o teu Espírito pode falar na minha boca. É isso que eu quero te pedir. Fale comigo, Senhor. Fale com a tua igreja através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Nós acabamos de ler um texto, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Diz que havia uma mulher. O texto é bastante fácil de entender, sem pouca complicação. A palavra fala que essa mulher, ela sofria de um mal. Ela sofria de um fluxo de sangue, uma espécie de uma hemorragia que ela tinha. E a palavra fala que há 12 anos ela sofria com isso. Há 12 anos ela vinha sofrendo com aquele mal. E aí, num determinado momento da sua vida, ela ouve falar de Jesus. A palavra no versículo 26 fala que ela já tinha gastado dinheiro com os médicos, com tudo quanto é recurso que tinha na época, aquela mulher tinha procurado. Ela já tinha gastado, a ponto de gastar todo o seu dinheiro, e nada lhe resolveu. A palavra ainda nos diz, versículo 26, que ela, além de não resolver, ela ainda piorou. Versículo 26 é claro nisso, piorava cada vez mais. E aí então ela ouve falar de Jesus. A fama de Jesus já estava se espalhando, já tinha se espalhado numa parte daquela região. Ela ouve falar e vai lá então para poder pegar o seu milagre. A palavra diz que ela chega, como naquela época, uma mulher que tinha hemorragia era considerada imunda. A lei lá de Moisés dizia que a mulher, quando ela vivia o seu ciclo menstrual, quando ela estava no momento de fluxo de sangue, ela era imunda. Então essa mulher, há 12 anos, ela era considerada imunda. A palavra também diz lá em Levítico, não me lembro se é Levítico ou Êxodo, eu acho que é Levítico, que tudo que ela tocasse seria impuro. Se ela tocasse em alguma coisa, se ela sentasse numa cadeira, se ela tocasse em alguém, aquela pessoa era considerada impuro. Então a palavra fala que ela chega atrás da multidão que espremia Jesus, toca na orla do manto, na orla do vestido de Jesus, e aí ela sai de lá curada. Jesus pergunta quem foi que tocou, ela se aparece, ela se mostra para Jesus. Jesus diz no versículo 34, vai
em paz, que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E hoje eu quero tratar, há 25 dias atrás, mais ou menos, eu preguei esse texto lá na igreja de Piguá. O tema proposto era a cura das feridas da alma, das feridas escondidas. E eu levei esse texto aqui. E hoje coube ao Senhor para que fizesse com que eu pregasse, e Deus me colocou de novo essa mensagem no meu coração. Eu achei que eu não pregaria essa mensagem aqui na igreja, mas Deus motivou meu coração, e hoje aconteceu que prove a Ele de eu pregar. E o que tem a ver esse texto com feridas emocionais? Querido, imagina você, uma mulher que há 12 anos não podia se relacionar com ninguém. Imagina uma mulher que há 12 anos vivia segregada, porque ela não podia congregar, ela não podia se ajuntar com as pessoas, porque ela era considerada impura. E quem a conhecia sabia que ela tinha aquilo. Apesar de eu, particularmente, o texto não é claro, mas eu particularmente acho que essa era uma ferida que poucos sabiam. Era uma ferida interna dela. Poucas pessoas sabiam, eu acredito isso, a palavra aqui não é clara, mas eu acredito que nem todos sabiam. Porque como era algo que não dava para se ver, diferente da lepra que se mostrava, o leproso ele fedia. Em alguns casos o leproso fedia. Você chegava perto de um leproso e a lepra era tão grande na vida dele, já fazia algum tempo, que a pele dele apodrecia. Então ele fedia. Mas não era o caso dessa mulher. Essa mulher, ela vivia algo que só ela ou poucos sabiam. Observe que essa mulher, ela viveu durante um bom tempo sem poder ter maridos. A palavra também não fala se ela tem marido. Mas imagina, na época ela era considerada impura. Quem gostaria de se relacionar com uma mulher dessa? Quem gostaria de ter relações, e eu digo relações de adultos, com uma mulher dessa? E a lei também proibia que o marido tivesse relação com a mulher enquanto tivesse impura, enquanto ela estivesse no seu período menstrual. Então observa que é claro aqui que essa mulher passava por ela tinha uma ferida na alma. Ela tinha algo que lhe incomodava. Ela tinha algo que ela já tinha feito de tudo para tentar mudar aquela situação e ela não conseguia. E hoje, com a ajuda desse texto, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero aqui expor para você. Quem sabe você não está vivendo isso. Quem sabe você não tem alguma ferida escondida, coisa que só você sabe. Quem sabe lá no seu íntimo, tem coisas que você não pode nem falar para a tua esposa. Quem sabe algo que te afeta lá no teu íntimo, quem sabe uma traição, quem sabe você já praticou um aborto e aquilo te incomoda, quem sabe talvez você tenha atração por pessoas do mesmo sexo que você, e isso te mata por dentro sem você poder contar para ninguém. Era o caso dessa mulher. Você acha que essa mulher poderia sair falando para as pessoas, eu sou impuro? Não, ela tinha isso guardado para dentro dela, e isso machucava ela. Quem sabe você que está aqui, ou você que nos assiste, que me vê nessa noite, ou que vai me ver depois, não tem aí no seu interior algo que vai te matando aos poucos. Algo que vai te tirando a paz, que vai definhando, que vai deixando você ficar triste. E uma característica da ferida, querido, assim como a ferida física, ela nos bloqueia de fazer algo. Imagina alguém que você conhece, ou se você mesmo já quebrou o braço. A minha sogra, há pouco tempo, ela caiu de moto e rompeu o nervo da perna. E hoje, antes de vir para cá, eu estava falando com ela está sem trabalhar vários dias, vários meses. E ela falou, não consigo me movimentar direito. Os movimentos dela se perderam por causa da ferida. E isso limita ela. Ela fica limitada. Aquela fratura que causou na perna dela limita ela de fazer várias atividades que ela poderia estar fazendo. E a ferida na alma, assim como a ferida externa, a ferida física, ela também te paralisa, querido. Ela paralisa a tua vida sentimental. Ela paralisa o teu ministério. Ela paralisa as tuas finanças. Quantos de nós poderiam estar mais evoluídos na fé? Quantos de nós poderíamos estar ajudando mais na obra, mas por causa de uma ferida lá do passado, talvez ferida que você não sabe, e nessa noite é sobre isso que nós vamos falar. Há feridas que estão escondidas, que talvez você não sabe, mas que você tem ela.
Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falar: Senhor, nos revela se nós temos algo que nos trava, se nós temos alguma ferida, traz à nossa memória, se algo nos aconteceu na infância, algo que nos paralisa. Porque tem pessoas, querido, que eu olho e eu falo: já era para estar para frente. Talvez eu mesmo, tem coisas que eu olho na minha vida e falo: meu Deus, não era para mim estar cometendo isso ainda. E hoje nós vamos falar sobre esse tema: feridas escondidas, feridas na alma. E eu gostaria que você abrisse o teu coração, você pedisse a ajuda do Espírito Santo. Nós já oramos aqui, mas você tem a liberdade para ir no seu íntimo e falar: Espírito Santo, fala comigo. Porque pode ser sim que existe algo em você que deixa a sua vida parada. Amém? Vamos para o texto. Eu queria que você olhasse comigo o versículo de número 26. Diz assim: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Queridos, observa que a ferida que essa mulher tinha, ela já tinha tentado fazer de tudo. Ela já tinha ido nos médicos daquela época, nos curandeiros daquela época, em todas as pessoas, nos religiosos daquela época, acredito eu, que podiam ajudar ela. Eu acredito que ela já tinha ido, porque a palavra fala que ela já tinha gastado todos os seus bens, gastado todo o seu dinheiro. E a palavra aqui nesse versículo fala que ela não melhorava, e contudo ela piorava. E aí eu coloquei como ponto aqui, como tópico para a gente estudar aqui, para o Espírito Santo falar conosco, que as feridas da alma nos destrói. As feridas da alma nos deixam pior. Eu quero aqui bem rápido, não quero me estender, eu quero te contar algo que aconteceu comigo. Não para te emocionar, mas de repente você, como eu, passou algo parecido e talvez você vai se identificar. Quando eu era pequeno, a minha família por parte de mãe é toda evangélica. Tenho tia, pastor, avô que sempre trabalhou na obra. E meu avô, ele tem um rancho em Fronteira. E desde pequeno nós vamos naquele rancho. E eu me lembro que período de Natal, período de Páscoa, período de festa da família, a gente ia para aquele rancho para nos reunir. E o meu pai, ele por lidar pouco com meu avô, com a minha avó, ele não ia. Eu ia com a minha mãe às vezes, com meus tios de carona. Poucas vezes o meu pai ia. E isso fez com que meu avô tivesse um pouco de, não sei se eu posso usar essa palavra, de aversão a mim, ao meu irmão. E eu me lembro de frases que eu ouvi naquele rancho, e eu falo rancho porque todo mundo estava reunido naquele lugar, de frases que me machucaram muito naquele lugar. E eu não estou aqui querendo expor minha família, certamente tem tio meu assistindo, eu não quero, não precisa ficar com dó de mim, não precisa achar que minha família é mal. Para eles estavam fazendo algo totalmente normal, mas eu como uma criança, várias palavras que eles falaram lá me machucaram. Eu me lembro de cena como, por exemplo, o meu avô tinha um batelão, e a gente ia para o batelão é um lugar de pesca que fica flutuando na água, e para entrar nesse batelão a gente precisava entrar na água até na barriga. E eu me lembro certo dia, eu levando a traia de pesca dele, a caixinha de pesca com vários anzóis, e eu levando, porque eu sempre fui muito prestativo, e num determinado momento aquela caixinha de pesca abriu no meio do rio e todos os anzóis deles caíram na água. E eu me lembro eu ouvindo a frase: tinha que ser o Wagner. Tudo que acontecia no rancho entre eu e os meus primos e o meu irmão tinha que ser o Wagner. Eu me lembro que vinha como uma bomba na minha cabeça. E eu digo isso, querido, com a maior naturalidade, porque eu não quero aqui expor minha família. Eu volto a dizer, para eles era algo pequeno, algo normal. Mas uma criança é como um concreto molhado, como um cimento molhado. A marca que você faz vai ficar. Por isso, cuidado ao falar com seu filho. E a criança, ela tem uma característica. A criança, ela superdimensiona tudo.
Você já chegou adulto aí num lugar, aí numa casa, e tem a impressão de que, nossa, eu já vim nesse lugar quando era pequeno, mas parecia tão grande e hoje é tão pequeno. Já teve essa sensação? Porque a criança, ela dimensiona tudo. E eu me lembro de frases que eu ouvi lá que foram marcando a minha vida. E eu me lembro que chegava festa da família e meu coração se entristecia de ir naquele rancho, por ter ouvido frases como essa. E aquilo marcou a minha alma. Pois bem, eu cresci. O tempo se passou, meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha por volta de 13 anos. Comecei a estudar, fiz curso, comecei a trabalhar. Com 19 anos eu me envolvo com drogas. Fui viciado em cocaína, cheguei a traficar aqui na cidade, mas não é isso que eu quero falar. E aí no ano de 2010, há 9 anos atrás, eu montei uma empresa. E eu me lembro que assim que eu montei a empresa, eu comecei a ficar arrogante, a me achar. E eu me lembro que eu fazia coisas sem entender o porquê eu fazia. Eu comprei carro sem poder comprar. Eu me lembro que na época eu fui lá e financiei em 60 parcelas uma Export. Eu quis ter carro que meus primos não tinham. Eu quis fazer viagem que os meus primos não tinham feito. Eu me lembro que eu fui o primeiro a andar de avião da família, dos meus primos. Eu fui o primeiro a andar de helicóptero. Eu fui o primeiro a saltar de paraquedas. Primeiro não, meu primo já tinha saltado. Mas eu fiz vários saltos de paraquedas. E tudo que alguém fazia, eu queria ir além dele. Eu me lembro que o meu primo fez um salto de paraquedas. Eu fui lá e fiz 4 saltos de paraquedas. E tudo que eu fazia era motivado pelaquela ferida. E eu não sabia disso. Hoje eu consigo entender, mas quando eu estava vivendo aquilo, eu não entendia o porquê eu fazia aquilo, o porquê eu gastava dinheiro, o porquê eu queria aparentar uma coisa que eu não era. Hoje eu identifico que era por causa daquela ferida, eu precisava mostrar que eu era melhor do que eles. Ano de 2011, final de 2011, eu quebrei a empresa, endividei. Minha vida ficou numa situação difícil. No ano de 2012, abri uma outra empresa no nome da minha mãe. No ano de 2014, quebrei a empresa de novo. Deixei minha mãe endividada, a casa dela empenhorada, dívida para tudo quanto é lugar. Minha mãe precisando vender a casa para dividir com meu pai, e 2 penhoras na casa com valores altos. Enfim, coisas foram acontecendo, parecido com essa mulher aqui, ó. Versículo 26 diz que ela buscava coisas, e com isso ela gastava o dinheiro dela, e na verdade ela só piorava, porque a solução para a alma dela não estava na mão de médico, não estava na mão de pessoas, não estava na mão de coisas, mas estava na mão do único que pode salvar a tua ferida, curar a tua ferida. E aí eu comecei a gastar o que eu não tinha, porque eu não tinha. Diferente dela, ela gastava o que ela tinha, eu gastava o que o banco me dava de crédito. Eu fiquei numa situação bastante difícil. Tudo porque eu ouvi aquela frase. Tinha que ser o Wagner. E eu queria mostrar para minha família que eu era diferente, que eu ia ser um empresário de sucesso, que aquilo que eles pensavam de mim não tinha nada a ver com o que eles diziam, com o que eles pensavam. Eu queria mostrar algo, mas não é assim, querido. Quantos daqui ou quantos me ouvem já passaram ou passam por isso? Talvez você faz coisas hoje e não sabe o que te motiva a fazer isso. Eu me lembro uma coisa que marcou a minha vida. No ano de 2010, assim que eu abri, 2011, começo de 2011, eu abri em 2010, 2011, eu estava com bom crédito no banco, por ser o sócio da empresa. Então eu tinha uma conta no Santander Van Gogh, e a gerente tinha me dado um limite bem alto de cartão, alto, porque naquela época era bem alto. E eu me lembro que eu fui na praia com minha namorada no Guarujá. E eu me lembro que eu saí à noite e tinha uma loja aberta, e eu achei um helicóptero de controle remoto. Eu falei, vou comprar esse helicóptero. E fui lá, passei o cartão, comprei o helicóptero de controle remoto. Quando eu cheguei no apartamento que a gente tinha alugado, eu falei, Carol, eu vou voltar lá e vou comprar outro helicóptero, porque vai que esse quebra. E foi lá e passa o cartão de novo e comprei um outro helicóptero. Eu saí de lá com 2 helicópteros de controle remoto. Eu tinha coisas que eu não precisava, eu fazia coisas que eu não precisava, simplesmente para ser melhor do que os meus primos. Por causa daquela ferida que em mim foi colocada. Até que em um determinado momento, no ano de 2014, eu fui num retiro
eu comecei a ter um contato verdadeiro com o Senhor no ano de 2014. E eu me lembro, num domingo, pastor Marcelo Schneider pregou. Eu me lembro muito pouco da pregação, quase nada, mas eu me lembro que ele falou a seguinte frase: o dia de hoje vai ser um divisor de águas para a tua vida. A partir de hoje vai ser um divisor de águas para a tua vida. E aí acabou aquela mensagem, Deus usou uma menina, uma levita lá do Gonzaga Suzy, com os dedinhos maravilhosos, e começou a tocar uma música do Diante do Trono que chama Pai. E ela fala assim: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Era assim que eu me encontrava. Tem um momento que fala assim, ó: a tua palavra. Querido, eu comecei a ouvir aquele louvor que eu já conhecia, e aquilo começou a invadir a minha alma. E tem uma parte que o André Valadão canta, que ele fala: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Ouça o Senhor falando isso, querida. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo com meu amor te envolverei. E aí eu comecei a sentir o amor do Senhor, querido. E eu comecei a pedir: Senhor, tira de mim tudo aquilo que tem me atrapalhado. Tira de mim esse meu eu que tenta ser maior do que a tua presença. Porque eu já conhecia o Evangelho. Apesar de não ter um relacionamento com o Senhor, mas eu conheci o Evangelho desde pequeno. Mas aquela ferida norteou a minha vida durante muitos anos. Eu me lembro que eu era uma pessoa totalmente carente. Eu me lembro do pastor Ivair me abraçando. E eu me lembro que eu falei para o Lucas, eu falei: nossa, cara, aproveita o pai que você tem. Eu era carente, aquela ferida gerava uma carência na minha vida. E por que eu contei meu testemunho? Porque talvez isso ajude você a encontrar a tua ferida. Ajude você a descobrir realmente: eu ouvi algo na minha infância que marcou, e isso me motiva a fazer isso. Quem sabe você foi abusado. Quem sabe você foi marcado. Quem sabe você foi tocado por alguém como não deveria ser tocado. E isso tem norteado a tua vida. Isso tem feito você se privar de situações. E aí essa mulher, coisas paravam a vida dela. Aquela ferida que ela tinha externa aí na alma bloqueava ela de se relacionar com pessoas, bloqueava ela de ter comunhão com pessoas, bloqueava ela, quem sabe, de fazer coisas que as mulheres comuns faziam naquela época. Olha só o que diz o versículo de número 27. O que eu e você precisamos fazer. Versículo de 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Observa que, tendo ouvido falar de Jesus, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar: existe alguém aí que está curando, existe alguém aí que está mudando a situação das pessoas, existe alguém que está curando as feridas das pessoas. Ouvindo falar isso, ela foi lá toda esperançosa que alguém poderia mudar a vida dela. E hoje você está aqui ouvindo falar de um Deus que pode curar as suas feridas. Hoje você está aqui ouvindo falar de um Deus que pode tirar toda a carência do teu coração, pode te livrar dessa carência que te faz você se sentir mal, que faz você se sentir para baixo, que faz você se sentir alguém que é inferior a todos. Talvez você fale: vai, mas você não sabe o que eu vivo. Eu quero te dizer que você que não sabe o que eu vivo.
E Deus é poderoso para curar a tua ferida, a minha ferida. Ele derrama sobre nós a graça, o amor, a misericórdia, e vai limpando, vai curando, vai restaurando. E aí essa mulher foi lá e deu o passo de fé. Ela ouviu falar do Senhor, brotou fé no coração dela. E aí ela vai lá então e não perde a esperança. Porque ela poderia olhar para essa situação. Imagina alguém chegando para ela para falar de Jesus. Ela poderia ter falado: não, eu já tentei de tudo, não resolve. Eu já fiz de tudo, meu dinheiro já acabou, não resolve. Mas ela não deixou isso acontecer, ainda brotou fé, esperança no coração. Ela saiu da casa dela, foi lá, enfrentou a multidão, não foi fácil, mas eu não quero falar disso nessa noite. Foi lá, enfrentou aquela multidão, tocou. Quem sabe ali, eu acredito que nem todos sabiam, mas quem sabe ali alguém sabia do problema dela. Quem sabe ali alguém saberia que ela era imunda. Quem sabe alguém poderia olhar para ela e falar: mas não é ela que tem que estar dentro de casa. Mas ela foi lá, enfrentou a multidão, enfrentou a sua desesperança, porque ela já estava desesperançosa. E é isso que você precisa fazer. Quem sabe você já tentou de tudo. Quem sabe você já está chegando, passou da metade da sua vida. Talvez você está aí pensando: Wagner, isso funcionou para você com 22 anos. Querido, funciona para você com 50, com 60. Não é tarde não para Ele curar a tua ferida. Não é tarde não para Ele te engessar, tirar aí aquilo que te atrapalha, tirar as amarras que te atrapalham de progredir financeiramente, emocionalmente, quem sabe no teu ministério. E aí essa mulher foi lá e deu um passo de fé. Rompeu com a desesperança. Mas existe algumas coisas que eu acredito que ela errou. E aí eu e você não podemos errar, nós precisamos aprender com ela. Olha só o que diz o versículo de número 33. Versículo de número 33 diz assim: então a mulher amedrontada e ciente que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Observa que ela chegou diante de Jesus amedrontada. Jesus faz uma pergunta. Ela chega diante de Jesus, a palavra diz que ela estava amedrontada. E ela estava amedrontada porque ela sabia que ela era impura. Ela sabia que ela tinha tocado em Jesus. E aí, tem um versículo de número 30. Não, deixa eu achar o versículo aqui. Eu não coloquei como tópico, mas eu quero dizer ele. Versículo de número 28, diz assim: porque dizia: se eu apenas lhe tocar na roupa dele, eu ficarei curado. Nós lemos esse texto e a impressão que dá: nossa, que mulher cheia de fé. Só de tocar na roupa de Jesus ela vai ficar curada. Nossa, eu queria ter a fé que essa mulher tem. Mas na verdade aqui eu não vejo fé, eu vejo medo. Porque ela sabia que ela era impura. Ela sabia que se ela tocasse em alguém, a pessoa era considerada impuro. Então na mente dela ela falou: eu vou por trás, eu toco só na orla e ele não vai me sentir. Eu toco só escondidinho sem ninguém me ver. Deixa sair poder dele, vamos ver, quem sabe ele pode me curar, mas sem ninguém ver, escondido. Porque ela tinha a impressão de que Jesus ia expor o problema dela. Ela tinha a impressão de que se ela tocasse em Jesus, Jesus ia dar uma bronca nela, falar: por que você está me tocando? Por que você está me tocando? Se você é impura, você não sabe que você não pode. A lei não fala que você não pode estar aqui. Mas Jesus, como é rico em amor, rico em graça, rico em misericórdia, Ele olha para ela. No versículo 34 final diz: então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Observa que o que te impede às vezes de expor o teu problema para Jesus é o medo do que vão pensar, é o medo do que Ele vai pensar.
Querido, tá vendo essa igreja aqui, ó? Nós estamos em poucos hoje. Tá cheio de gente ferida. Cada um na sua área, mas tá cheio de gente ferida. Que foram feridas, alguns já estão sendo curados, outros já foram. Mas ninguém é diferente de você. Sabe isso que só você sabe? Deus, Ele não quer te expor. Ele não quer te expor. Você sabe, ontem eu passei no Facebook um vídeo, eu fiquei horrorizado. O pastor vai fazer, ele está dando uma revelação para um casal e ele fala assim, ó, você traiu a sua esposa sábado passado, e começa a dar local, nome e tudo. Eu falei, Senhor, não pode ser de Deus isso. Porque Deus, Ele não expõe as pessoas. Jesus jamais falaria para essa mulher, você está imunda, por que você tocou em mim? Não. Talvez a impressão que ela tinha é que se eu tocar nele, eu vou deixar ele impuro, mas mal sabia ela que na verdade a hora que ela tocasse, a pureza dele passaria para ela. E é assim que acontece com você, querido. Teu pecado não vai sujar Jesus. O teu problema, a tua ferida, querido, Ele conhece, Ele sabe. Basta você só falar, Senhor, eu tenho isso aqui, ó, que está acontecendo. Eu preciso mudar essa ferida. E aí eu fiquei meditando num versículo, o versículo 30 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E aí eu comecei a perguntar, a questionar o Senhor: Senhor, por que o Senhor perguntou? Por que Deus perguntou? Por que Jesus, que era Deus, perguntou quem me tocou? Se Ele era poderoso, Ele sabia que alguém tinha tocado. Você acha que Jesus não sabia que era aquela mulher? Se Jesus conhecia o pensamento das pessoas, tinha momento que Ele estava sentado, comendo na mesa de pecadores, os fariseus pensavam coisas, e Ele falava: por que vocês pensam assim no coração? Ele conhecia o pensamento das pessoas. Você acha que Ele não sabia que era aquela mulher que tinha tocado? Ele sabia sim. Você acha que Ele não sabia qual era o pecado, qual era a ferida que ela tinha? Ele sabia sim. Ele sabia da ferida dela, assim como Ele sabe da tua ferida. Mas então por que Ele pergunta quem me tocou? Porque um dos princípios para ser curado é reconhecer: eu sou doente. E aqui Ele precisava que ela reconhecesse. Observe que Ele falou: quem me tocou? E estava uma multidão. Ele precisava que ela desse o passo de fé para reconhecer. Você observa que depois, só depois que ela se apresenta, que Ele fala: filha, vai, você foi salva. Tudo bem que antes fala que já havia saído o poder, ela já tinha sentido no corpo, mas a palavra final de Jesus foi depois que ela reconheceu: ó, sou eu. Foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei. O primeiro princípio para você começar a ser curado, querido, você precisa reconhecer: eu sou tal coisa, eu fiz tal coisa, eu abortei, eu sou homossexual, eu gosto de pornografia, eu não consigo só me conter com a minha esposa, essa é a minha ferida. Ó, eu não sei qual é a tua ferida, mas primeiro você precisa reconhecer. Você vai precisar dizer: eu estou assim, Jesus. Sou eu, ó, aqui, ó, no meio da multidão. Sou eu que estou com problema. Sou eu que preciso tirar essa ferida para a minha vida andar. E aí essa mulher foi e fez isso. E no versículo 30 ele mostra que nós precisamos nos enxergar, nos reconhecer e saber que nós somos problemáticos. Amém? Conseguiu entender a mensagem, querido? Talvez agora passe na sua mente: Wagner, mas como que eu sei se eu tenho uma ferida, se ela é escondida? Porque algumas podem ser escondidas, como a minha era, e Deus só me revelou depois. Como eu sei, querido? Olha para os seus resultados.
A palavra diz que a árvore se conhece pelos frutos. Quais são os teus resultados emocionais, financeiros, ministerial? Qual tem sido o teu resultado? Você tem conseguido crescer? Você tem conseguido? Porque tem pessoas que estão há anos na igreja, mas não conseguem se desenvolver. Tem pessoas que estão há anos no ministério, mas não conseguem se desenvolver. Parece que estão amarrados por suas feridas. Olha os teus resultados, como tem sido. E aí você vai identificar, tem alguma coisa errado comigo. Ah, mas aí é só eu reconhecer e aí, pô, eu reconheci, o que eu faço? Faz o que essa mulher fez. Toca no Senhor essa noite. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu já reconheci a minha ferida. Eu sei que eu sou tal coisa. Como o Senhor despediu ela no versículo 34, Ele pode te despedir daqui essa noite. Vai, você está curado.